o milagre que o Senhor fez e que o Senhor está disposto a fazer todos os dias, Pai, por amor a cada um de nós, Pai, individualmente. Deus, como o Senhor cuida de nós, Pai, como o Senhor tem olhado para o nosso coração e nos podado, Pai, moldado de acordo com a Tua vontade. Deus, a minha oração é que sejamos humildes debaixo das mãos do Senhor, Pai, sejamos humildes para fazer aquilo que Te agrada, humildes para fazer aquilo que o Senhor nos mostra por meio da Tua palavra. Pai, como a Bíblia é transformadora, Pai, como a Bíblia nos corta mesmo, como fala lá em 2 Timóteo, Pai, como a Tua palavra é eficaz para nos transformar. A minha oração é que individualmente, Pai, cada um cresça, Deus, no seu tempo pessoal de leitura da Bíblia, cresça no seu tempo de oração, Pai. A minha oração é que eu cresça também, Pai, porque eu desejo tanto estar perto do Senhor para fazer a Tua vontade, meu Deus. Pai, eu de verdade eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor agora, Pai, e usa a minha vida, Pai, para alcançar aqueles que o Senhor deseja nessa manhã. Pai, o Senhor sabe das coisas que eu pensei, que eu anotei para falar hoje, Deus, mas eu me ponho nas Tuas mãos, Pai, de forma humilde, para ser instrumento de reconciliação, Pai. Então, usa-me, Deus, e transborda meu coração de humildade, porque é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem realiza milagres, é o Senhor quem estende o amor do Senhor. Eu sou nada, Pai, diante do Senhor, apenas um servo. Então usa-me, Pai, com a autoridade e o poder que vem do Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, é no nome dele que eu oro ao Senhor, meu Deus. Amém. Amém. Eu estava compartilhando essa semana com algumas pessoas, né? Antes disso, parece que está um pouco de frio. Quer que ligue o ventilador? Então tá bom. Outra vez, você pode vir abrir uma clareira ali no meio, né? Eu fiquei pensando, será que tem alguma coisa ali, né? Às vezes a gente está no coletivo e ele no ônibus ou no metrô e está lotado, e de repente você vê um clarão assim no lugar, às vezes você fala, nossa, eu vou sentar ali, né? Aí você chega perto, aí você vê que não, tem coisa, mas não tem nada não, tá? Se quiserem pode vir mais pra frente, sentar aqui à vontade. Alex, mas está frio agora que a cadeira esquentou, né? Pode vir, não vai ser o babá, não vai chegar em você, fica tranquilo. E eu estava vendo essa semana a visita do Papa, né, na Jornada Mundial da Juventude. E como tinha gente, né, como jovens, como as pessoas foram no evento, na Jornada Mundial. Eu falei, uau, que pessoas fervorosas, né, atrás do Papa. E por outro lado, eu fico pensando, puxa vida, não é bem assim, né? Não é, as pessoas não estão lá porque querem mudar as suas vidas. Elas não estão ali porque elas querem mesmo ter um encontro com Deus e deixar a Bíblia cortar o coração. Talvez a motivação delas fosse outra. Por um momento eu fiquei pensando, puxa vida, uau, que legal tá lá. Eu fiquei, poxa, não, peraí, tem coisa errada, né? Que legal estar aqui. Que bom ver a Bíblia transformando e cortando o nosso coração todo dia. Hoje nós vamos falar sobre obediência. Aí o Olaf perguntou para mim assim, ele falou, Alex, a pregação vai ser forte? Eu falei, não, vai ser bem superficial, assim, Aí ele falou, então a pregação vai ser forte. Mas eu acho que, eu acredito que obediência, como a gente precisa abrir os nossos olhos para obedecer, não?
E a Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que em algum momento da sua vida eles foram eu uso muito essa palavra, mas eu não posso falar isso aqui, mas eu também não consigo achar outra. Eles foram enquadrados nesse quesito, obediência. Eles foram surpreendidos no coração deles sobre obediência. E aí, obediência tem tudo a ver com relacionamento, tem tudo a ver com confiança. Eu acredito que obediência tem tudo a ver com o quanto você está crescendo no seu conhecimento de Deus. Porque você não vai obedecer a algo que você não conhece, ou algo que você não conhece a consequência da obediência ou da desobediência. Pensa em lei de trânsito. Opa, então a gente tem que andar no limite de velocidade, ou você precisa parar no farol vermelho, e você conhece o risco que você corre se você passar daquela velocidade, ou se você passar de farol que está fechado. Você conhece o risco, aí você decide obedecer ou não obedecer. Se você desobedece, é perigoso, é arriscado, você corre um risco de morte, ou você corre o risco de simplesmente tomar uma multa. Tudo bem, eu estou vivo e vamos lá. E se a gente pensar em Deus, conhecemos o risco da nossa desobediência, ou conhecemos o fruto da nossa obediência a Deus? Quando você reconhece que sua desobediência vai aos poucos corroendo a sua fé, vai aos poucos corroendo você, e aí um belo dia você vai parar, olhar para o seu coração, e você vai fazer a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Porque eu me tornei vazio e oco, porque lá... E isso não é consciente. Você não fala assim, não vou obedecer, não. A desobediência vai gerando isso. A nossa falta de submissão a Deus, a nossa falta de passar tempos com Deus, conhecendo o que é importante para Deus e o que nós precisamos praticar, isso vai roubando a sua fé, isso vai te afastando de Deus aos poucos, e você vai se tornar um zumbi dentro da igreja. Eu quero muito encorajar vocês. Abra sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 14. Provérbios 14, versículo 12, porque tudo começa aqui, Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Sabe o que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando que existem coisas na sua vida, existem coisas no seu coração que pode matar você, pode matar a sua fé. Existem áreas, existem caminhos que você fala, não pega nada, eu sou forte aqui. E aquilo vai corroer você espiritualmente, aquilo vai te afastar de Deus. Mas não, eu estou humilde, mas isso aqui, essa área é muito fácil para mim. E aquilo vai corroer a sua fé, aquilo vai te afastar de Deus. Sabe, o que a Bíblia está falando era, por mais que aquilo pareça certo, ela vai ser a última pasada de terra na sua fé, afastando você de Deus. Provérbios 16, e eu fiquei bem impressionado, porque são 2 versículos que falam praticamente a mesma coisa.
Fica alerta nisso. Provérbios 16, versículo 25. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Cuidado com isso. São coisas que são aparentemente inofensivos, prazeres que são inofensivos, vai te afastar de Deus, vai comer a sua fé. Cuidado com isso. Provérbios 16, versículos de 1 a 3, a Bíblia diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, puxa vida, como a gente precisa entregar todas as nossas coisas para Deus. Puxa, eu estou pensando em mudar de trabalho, estou pensando em mudar de casa, estou pensando, entrega tudo para Deus, consagra tudo para Deus, apresenta diante de Deus, porque Ele fala que Deus avalia o nosso espírito, os nossos planos serão bem-sucedidos, e ainda assim, por momentos na nossa vida, a gente quer fazer as coisas sozinho. Deus, fica tranquilo, isso aqui eu tiro de letra. Essa é comigo, Pai. Essa deixa comigo. Eu cuido aqui da minha área emocional. Eu cuido aqui da minha área financeira. Não, da minha família. Minha família é minha, hein, Deus? Ó. Consagre ao Senhor todos os seus planos. Todos. A gente vai ver um exemplo de um homem na Bíblia. Um homem que Deus, por 42 anos, quis, usando a vida desse homem, quis resgatar o coração desse homem. 42 anos. E no final da vida desse homem, o coração dele estava dividido. Um coração dividido depois de 42 anos. Como você quer estar com 42 anos de cristão? Aposentado, né? Não, eu quero estar aposentado. Não, estou bem, já lutei tudo que eu tinha que lutar. Já estou até voando, sou quase um anjo. Pensa nisso. O Aldo tem 23 anos, ele não tem muita luta mais. Não, quase nada. Mas são desafios novos todo o tempo na nossa vida. E esse homem, por 42 anos, como rei, ungido por Deus, e Deus enxergou o coração dividido. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel. Samuel, capítulo 15. Versículo 1, a Bíblia diz assim, ó: Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Então, vamos dar uma pausa aqui. Algumas semanas, ou no mês passado, algo assim, mas as últimas vezes que eu compartilhei pregando, eu lembro, vocês vão se lembrar dessa passagem, e tome nota, lá em Êxodo 17,
você vai ver esse conflito que Samuel está se referindo, desde o 17, versículo do 8 em diante. Mas é aquele trecho em que, depois que o povo saiu do Egito, e eles estão lá enfrentando algumas dificuldades, e eles são atacados pelos amalequitas. Aí Moisés fala para Josué: Josué, vai lá e ataca os amalequitas. E aí você vai se lembrar disso: enquanto Moisés estava com a mão erguida, Josué e a tropa tinham vitória, ele baixava a mão, os amalequitas iam vencendo e matando o povo, e ele erguia a mão. Lembra disso? Então tá bom. Era esse confronto que Deus estava se referindo. E eu fiquei pensando: puxa vida, por que aquilo fez? Por que Deus falou que ia acabar com os amalequitas? Olha como ficou o coração de Deus depois desse... Porque a gente, quando você lê Êxodo 17, esse confronto, você fala: uau, os israelitas ganharam, o povo de Deus ganhou. E é um ótimo testemunho de fé. Moisés lá com a mão erguida, e vieram os amigos e seguraram as mãos dele. Você fala: uau, que encorajador isso. Mas lembra que quando ele baixava as mãos, os amalequitas tinham vitórias, eles ganharam. Ou seja, homens morreram. Pensa no coração de Deus, querendo libertar, tirar o povo do Egito, tirar o povo da escravidão. E aí o povo começou a ficar rebelde com Moisés. Moisés, e aí você tirou a gente do Egito para estar aqui, vagando no deserto? E alguns começaram a ficar para trás. E aí os amalequitas foram atacando exatamente esses homens. E abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 25 para você ter a noção de como ficou o coração de Deus, entender isso. Deixa seu dedinho aí em 1 Samuel, Deuteronômio 25. A gente vai ler o versículo 17, tá? A Bíblia diz assim, ó: lembrem-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito, quando vocês estavam cansados e exaustos. Eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor, na terra em que Ele lhes dá, para dela tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. E aí você pode ver também lá em Êxodo, que o versículo 26, Êxodo 8, que é esse trecho que descreve essa batalha, no final, quando Josué vem até Moisés, Moisés fala para Josué: Josué, escreve num rolo, porque Deus tinha falado para Moisés. E aí Moisés fala para Josué: Josué, escreve num rolo, porque Deus vai acabar com os amalequitas. Ele vai fazer com que eles sejam esquecidos. Então esse era o coração de Deus. Quando Samuel chegou até Saul, esse era o coração de Deus. Eles machucaram o meu povo. Eu vou acabar com eles. Aí talvez você esteja pensando: uau, nossa, como Deus é mau, como Deus é bravo. Você que é pai e mãe, você consegue entender esse sentimento? Você consegue entender se alguém machucar, se alguém maltratar o seu filho? Você vira o bicho. A indignação, essa ira, olha, não, esse aqui é meu. Deus estava falando: os amalequitas puseram a mão no meu povo, eu vou acabar com eles. E é esse coração que Deus estava querendo passar para Saul. Saul, vai lá e acaba com eles. Samuel, vai lá, fala para Saul acabar com os amalequitas, porque eles mataram o meu povo quando eles estavam saindo do Egito, cansados, exaustos. Eles foram lá e atacaram o meu povo.
Vamos continuar lá no versículo 4. Você consegue entender isso? Vamos no versículo 3. Versículo 3, a Bíblia diz assim, ó. 1 Samuel 15, versículo 3. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Acaba com tudo, não vai sobrar nada deles. Versículo 4. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Você consegue pensar nesse exército? 210.000 homens. De verdade, eu não consigo pensar nesse número de pessoas. A gente deve, olha em volta, ó. A gente deve estar aqui em quantos? 80 pessoas. Vamos imaginar isso aqui cheio, lotado de gente. Deve caber o quê? 200, 300 pessoas? Você consegue pensar em 210.000 pessoas? Uma tropa, e eu fui ver, soldados de infantaria são soldados de solo mesmo, de chão mesmo. O cara que está lá, igual a gente vê naqueles filmes, tipo Senhor dos Anéis, e é a tropa de chão mesmo, de escudo e espada na mão. 210.000 homens. Era muita gente. Esse era o exército que Saul tinha juntado para ir atacar os amalequitas. Versículo 5. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. No vale. Depois disse aos queneus, que aí você pode dar uma olhada lá na descendência de Jetro, para você entender quem são os queneus, tá? Retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles. Queneus, vá embora daqui, porque nós vamos destruir os amalequitas. Pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. E aí essa palavrinha costuma causar um tumulto, né? Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Vamos dar uma paradinha só para eu falar algo para vocês. Eu tenho o desejo de fazer. Eu comecei um estudo sobre Deus se arrepender, porque a palavra arrependimento para nós ela tem um significado muito claro, não? Para nós, se alguém falar para você precisa se arrepender, você sabe o que você precisa fazer. Você sabe que você precisa mudar a sua atitude, ter uma nova maneira de agir. E quando Deus... Então o estudo que eu tenho feito, e quando eu concluir eu vou trazer para vocês, é sobre Deus se arrependendo de algo. Porque Deus conhece todas as coisas, não? E ele usa essa mesma palavra que Deus se arrependeu lá na arca de Noé, quando ele fala para Noé, arrependo-me de ter feito o homem. E ele usou essa mesma palavra. Então
só para você não ficar com seu coração, opa, Deus se arrependeu, opa, peraí. Fique em paz, quando a gente pode até estudar juntos isso, mas eu me comprometo com vocês, quando eu terminar esse estudo, a gente volta a falar sobre isso, tá bom? Mas esse era o coração de Deus. Arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele me abandonou, versículo 11, e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi ao Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Vou fazer uma paradinha aqui, eu queria abrir para vocês o primeiro ponto. Primeiro ponto, você precisa enxergar. Fique atento a Deus. Você precisa enxergar o que Deus, a visão de Deus. Fique atento ao coração de Deus. A Bíblia fala que Deus falou para Samuel: Samuel, eu me arrependo de ter colocado Saul ali. E Deus estava expressando o coração dele com Saul. E o que a Bíblia descreve que Samuel fez, ele clamou a noite inteira. Ele estava querendo saber do coração de Deus. Deus, por que isso está acontecendo? Deus, por que fala? Deus, senta aqui, vamos conversar. Sabe, Samuel estava querendo se envolver, pegar o coração de Deus. Como é você diante das dificuldades? Como é você diante de algum conflito? Você se envolve com as suas emoções? Você se envolve com você mesmo? Deus me feriram, Deus me magoaram, Deus, aquele irmão. Ou você sai espalhando coisas, não, aquele irmão, angariando aliados para o seu pecado. Sabe o que Samuel poderia ter feito isso? Ah, Deus, esse Saul. E aí, caramba, você viu Saul, hein? Não foi isso? Quanto tempo você tem perdido orando a Deus para enxergar o que Deus quer para a sua vida? Quanto tempo você tem perdido orando a Deus para Deus dar uma direção para a sua vida? Sabe, busca Deus com esse coração. Deus, eu preciso ter a visão do Senhor, porque eu só consigo olhar para mim. Deus, eu só consigo enxergar o meu sentimento, como me machucaram, como me maltrataram, como eu sou vítima. Busca a visão de Deus, fica atento com a visão de Deus. Amém. No versículo 12, a Bíblia fala sobre Gilgal. E Gilgal você pode, depois eu posso passar os versículos, mas lá atrás, quando Josué entra na terra que Deus havia prometido, ele levou umas pedras e ele chama de memorial, se eu não me engano é essa palavra que ele usa. Ele ergueu um memorial para marcar aquele momento. Então era um lugar onde eles se reuniam para recordar das coisas que Deus tinha feito durante o período no deserto. E eles tinham chegado no lugar que Deus havia prometido. Acabou se tornando um lugar emblemático, um lugar muito forte para o povo. E lá foi Saul, cheio de orgulho de si mesmo. Versículo 13. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos?
Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos tudo, totalmente o restante. Puxa, que profundo, que espiritual. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra ele até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois de despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça às suas palavras? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E eu não sei você, mas eu olho o coração de Saul. Saul estava um pouco enganado do coração dele, não? O ponto que Samuel estava falando para ele foi a desobediência dele. Saul, você desobedeceu. Saul, você não cumpriu. Enquanto que Samuel estava lá: não, mas eu fiz. Ele estava olhando para o próprio coração. Ele não olhou para o coração de Deus. Ele estava olhando para ele: eu fiz o que é certo. E talvez de fundo estava lá o monumento em homenagem a Saul. Olha como eu sou incrível, eu destruí os amalequitas, eu fui lá com o meu exército e acabei, exterminei os amalequitas. Não, mas eu fiz, eu cumpri o que Deus falou. Ele mantinha uma aparência de quem fazia coisas com Deus, não? Mantinha uma aparência de quem estava andando com Deus, fazendo coisas que agradavam a Deus. Se tivesse culto domingo, acho que Saul estava lá. Ele falou: não, eu não estou aqui porque Deus é incrível. Olha para nós, corremos esse risco de estar enganados sobre quem nós somos, quando paramos de olhar para Deus, quando paramos de enxergar Deus cuidando do nosso coração. Corremos o risco de estar, como eu já falei algumas vezes aqui, de manter hábitos religiosos, manter o nosso domingo, quarta-feira, às vezes eu estou lá, mas o nosso coração está dividido. O nosso coração está lá um pouco com as coisas do mundo e um pouco com as coisas de Deus. Mas eu falo algumas coisas de Deus.
Quem é você diante desse combate? Quem é você quando Samuel chegar diante de você e falar: e aí a sua obediência? Como anda o seu coração quando falamos em obediência? O segundo ponto que eu queria falar para vocês: desobediência gera cegueira, que gera desobediência. Entendeu isso? Desobediência vai te cegar, e a sua cegueira vai fazer você desobedecer. Desobedecer, você está cego e não consegue obedecer. Era o que estava acontecendo com o coração de Saul. Ele estava tão cego, porque em algum momento ele parou de olhar para o coração de Deus. Em algum momento ele parou de se envolver com o que era importante para Deus. Em algum momento talvez ele parou de clamar a Deus, como Samuel estava fazendo, como Samuel tinha feito. Em algum momento ele parou de se envolver com o plano de Deus e ficou cego, orgulhoso. Não, o meu sentimento é mais importante, Deus. Ou o meu sentimento é mais importante, exército. Sabe, como anda seu coração com as coisas de Deus? Toma cuidado. Se você olha para o seu coração, ora para o seu coração para Deus tirar escamas dos seus olhos. Amém. E se você enxerga que você está nesse ciclo, busca ajuda, porque a sua cegueira vai te matar espiritualmente, porque ela vai gerar desobediência, que vai gerar cegueira. E por mais que você tenha até hábitos, até parece um cristão, parece que é alguém, você pode estar indo para longe de Deus. Eu, alguns anos atrás, eu me lembro de uma irmã que compartilhou comigo esse trecho, porque eu queria fazer coisas dentro da igreja, mas o meu coração estava totalmente desunido com a liderança da igreja. Meu coração estava desunido com o ministro. Meu coração estava... Eu queria eu estava criando uma realidade paralela aqui. Não, aqui eu faço aqui com o meu grupinho e deixa o pessoal, deixa a galera lá. E o que Samuel falou para Saul foi que rebeldia, desunião é um pecado. Eu pude entender isso. Terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês: quem é o Senhor? Desculpa. Terceiro ponto: decida obedecer. Quem é o Senhor é o que eu queria perguntar para vocês. Quem é o Senhor da sua vida dia após dia? Suas emoções, seus pensamentos humanos flertam com o mundo e ora aqui, ora na igreja, ora meio intermitente com Deus, inconstante? Ou o Senhor da sua vida é Jesus Cristo, como você declarou um dia? Deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Alex, mas eu sou tão fraco, eu sou tão... Fraqueza é uma coisa e rebeldia é outra. Para as duas coisas, o meu conselho para você: busca ajuda. Faz igual Samuel, gruda lá com Deus. Só solta quando você tiver entendido o que Deus quer para você. Porque senão a gente vai tomar decisões emocionais todo o tempo. Ah não, é isso, puxa, eu vou lá. Eu vou porque aquilo vai ser bom para mim. Não, agora eu vou lá. Pô, isso aqui é ótimo para mim. Não, eu vou fazer isso.
e não decidimos com seriedade caminhar, obedecer. O ponto que Samuel estava falando para Saul é: Samuel, você desobedeceu. E no versículo 24, como eu falei, o terceiro ponto, decida obedecer. Versículo 24, a Bíblia diz assim: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste, tive medo dos soldados, lembra de um exército de 210 mil homens, e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Eu não sei você, mas eu falei, pensando, puxa Deus, eu acho que tem uma pontinha de arrependimento aqui. Eu acho que vamos continuar, vamos lá no versículo 26. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a beira do manto dele. O manto se rasgou, e Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Sabe, eu fiquei pensando, puxa, mas o cara se arrependeu. Deus, eu tive aqui um tempo com o Senhor, fui lá, falei, e Saul se arrependeu. Eu ficaria balançado nesse momento, porque ele reconheceu o pecado dele. Ele falou: Samuel, eu pequei, eu errei, eu fui levado pelos soldados, os caras falaram para mim, puxa vida, eu errei. Mas se enxerga seu pecado, enxerga, é isso mesmo. Então fica aqui que eu vou falar com Deus. Deus, e aí Deus, olha só, o cara se arrependeu, era para ele se arrepender, ele se arrependeu. Considera, olha como ele tem alguns hábitos. Acho que tem jeito, hein, Deus? Né? Eu não sei você, mas eu ficaria balançado nesse momento. Peraí, mas o fruto lá do primeiro ponto, Samuel tinha pego o coração de Deus. Samuel entendeu o quanto Saul estava com o coração dele dividido. Samuel entendeu que acabou, que o coração de Saul tinha se esgotado diante de Deus. Ele estava dividido, e por mais que ele fizesse coisas, o coração dele ainda ia pender para as coisas que são más. E isso tem todo sentido quando você olha quem Deus levantou depois: Davi. E o coração de Davi não era um coração perfeito, era um coração que peca, que pecou, que em alguns momentos estava dividido, mas era um coração tão sedento em buscar Deus. Era um coração tão desejoso de fazer a vontade de Deus. Eu acredito que Deus não viu esse coração em Saul. Eu acredito que Deus não viu esse homem disposto a caminhar com Deus. E aí a Bíblia fala aqui no versículo 30, Saul repetiu: pequei, agora honra-me perante as autoridades. Opa, tinha alguma coisa errada mesmo no coração dele. Do meu povo e perante Israel, volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio todo confiante, todo feliz, pensando: com certeza já passou a amargura da morte, eu vou ser absolvido aqui. Samuel, porém, disse: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe entre as mulheres ficará sem o seu filho.
E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Samuel tinha pego o coração de Deus. Saul não pegou o coração de Deus. Sabe, meu conselho para você: corre para Deus. Por mais que as suas emoções vão despejar coisas em você, corre para Deus. Ele sabe o que é melhor. E abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 21. Falando sobre obediência. Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, aquele que obedece. Obediência. Obediência é o que faz toda a diferença. Alex, mas eu obedeço. E aí quando a gente olha algumas coisas na Bíblia, a gente precisa enxergar isso na nossa vida. Quando a Bíblia fala, igual ela fala em 1 Coríntios 6, 18, só anote, não precisa abrir. Ela fala: fuja da imoralidade. Qual é a sua reação diante da imoralidade? Tiago 5,16, a Bíblia fala: confessem seus pecados uns aos outros para serem curados. Qual é a sua atitude diante do pecado? Filipenses 4, versículo 4: alegrem-se. Repito, alegrem-se no Senhor. Qual é a sua atitude? Colossenses 4, versículos de 2 a 4, a Bíblia encoraja a orar continuamente. Orem, 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 orem. Esse trecho ela fala muito sobre oração. Qual é a sua atitude? Qual é a sua atitude quando ela fala sobre perdão? Qual é a sua atitude quando ela fala sobre oferta? Qual é a sua atitude quando ela fala sobre reconciliar uns com os outros? Qual é a sua atitude quando ela fala sobre ser sábio na maneira de agir, na maneira de falar? Qual é a sua atitude quando a Bíblia fala sobre dominar a sua língua? Qual é a sua atitude diante da Bíblia? Decida obedecer, porque é isso que vai nos levar para o céu. Amém. Orem. Eu quero encorajá-los de verdade. Busque ajuda nas suas dificuldades. Peça ajuda naquilo que você tem dificuldade, mas decida isso hoje. Amém. Antes de sair daqui, porque talvez quando você sair por aquela porta, o mundo vai gritar mais alto. Deixa Deus falar, tá bom? Amém. Vamos orar. Santo Deus, Pai, a Tua palavra que nos corta, Deus, a Tua palavra que nos alerta, é ela que nós reverenciamos, Pai, trazida pelo Teu amor, trazida
pelo que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Obrigado porque o Senhor não tem poupado nada para nenhum de nós, Pai. O Senhor não tem poupado arrependimento, o Senhor não tem poupado misericórdia, o Senhor não tem poupado compaixão, o Senhor não tem poupado perdão, meu Deus. Pai, algumas vezes nós racionamos, Pai, o que damos para o Senhor. A minha oração é que nessa manhã tomemos decisões que vão glorificar o nome do Senhor, Pai. Pai, que a gente consiga decidir ter ótimos tempos com o Senhor, orando, lendo a Bíblia, Pai, sendo alcançados pelo amor do Senhor. Pai, nos una como igreja, nos una, Pai, porque precisamos dessa união que vem por meio do Teu Espírito Santo, e é isso que nós queremos todo o tempo, Pai, ser guiados e levados pelo Espírito Santo do Senhor. Pai, derrama sobre nós do arrependimento que precisamos todos os dias, Pai. Abra os nossos olhos diante de quem nós somos, Pai, diante do Senhor, e algumas vezes queremos manter a aparência de bons homens, de boas mulheres, Pai, mas o nosso coração está se corrompendo com o mundo, Deus. Pai, perdoa, Deus, e o Senhor faz isso, o Senhor já nos perdoa, mas eu oro para que o nosso coração seja revelado para nós, Deus, de uma forma que vai agradar o Senhor, Pai, de uma forma que vai nos levar a tomar decisões, Pai, para as nossas vidas, buscar ajuda, Pai, porque isso glorifica o nome do Senhor, Pai, não porque há alguém aqui que é maior, que é mais profundo, que é mais espiritual. Somos todos famintos, Pai, pedindo o pão que vem do Senhor, Deus. Pai, ajuda-nos a encontrar a obediência, encontrar o pão da obediência e sermos saciados pelo Senhor, meu Deus. Pai, obrigado por Jesus Cristo, com tanta coragem. Obrigado, Jesus, porque a Tua coragem nos alcançou. Obrigado, Jesus, porque a Tua coragem nos dá o exemplo de submissão a Deus. Obrigado, Jesus, por nos reunir como igreja e sermos transformados pelo Teu sangue. Obrigado, Deus, pelo Cordeiro que o Senhor enviou a esse mundo, e é no nome de Jesus Cristo que eu oro ao Senhor, meu Pai. Amém. Amém. Vamos ficar em pé.